Você acredita que um dia será possível fazer uma viagem no tempo? Bom, existem muitas pessoas que acreditam firmemente que no futuro próximo a humanidade já terá acesso a tal tecnologia. E além do mais, dizem que eles já estão perambulando pelo nosso tempo. E essas imagens que você vai ver agora só dão mais ênfase à ideia de que realmente existem viajantes no tempo. Homem de óculos. Uma das fotografias mais intrigantes que supostamente retratam viajantes do tempo é, sem dúvida, a que ganhou ampla repercussão na internet. Capturada em 1941 durante a cerimônia de reabertura do Salt Fork Bridge, no Canadá, a imagem se tornou amplamente conhecida em 2010, quando foi descoberta por uma emissora de televisão russa. O que torna o homem retratado na foto tão peculiar é o fato de que ele aparenta ser bastante moderno para a época em que foi tirada, chamando a atenção especialmente por seus óculos escuros e visual com toques hipsters. Fora que ele segura uma câmera que, para a época, também parecia bastante avançada. Ao analisarmos mais detalhadamente a imagem, é possível notar que o homem usa uma camisa com um grande M ilustrado, que posteriormente foi identificado como símbolo de um time de hóquei que encerrou suas atividades em 1938. Essa descoberta apontada para uma explicação plausível sobre o motivo de sua vestimenta não ser tão deslocada no contexto histórico retratado na fotografia. Afinal, é comum que pessoas usem roupas de times esportivos ou marcas que já não existem mais, mantendo uma conexão nostálgica com o passado. Quanto à câmera nas mãos do homem misterioso, é interessante observar que outra pessoa presente no mesmo evento também é vista segurando um dispositivo semelhante, embora menos tecnologicamente avançado. Isso sugere que câmeras fotográficas eram comuns na época e que algumas delas poderiam ter uma aparência mais moderna em relação à maioria dos modelos daquela época. Diante dessas informações, é natural nos questionarmos se realmente estamos diante de um viajante do tempo ou se existem explicações mais plausíveis para essa aparente anomalia temporal. É importante lembrar que a interpretação de uma fotografia isolada pode ser enganosa, pois estamos olhando para um momento congelado no tempo, sem ter acesso ao contexto completo e à vivência das pessoas retratadas. Uma possibilidade é que o homem de óculos escuro, que está com uma câmera mais avançada, simplesmente possuísse uma personalidade mais excêntrica para a época. A moda e o estilo pessoal sempre foram influenciados por indivíduos que quebram padrões e se destacam pela originalidade, mesmo em décadas passadas. Portanto, é plausível que o homem em questão estivesse apenas adotando um visual mais ousado e possuísse uma câmera fotográfica um pouco mais sofisticada para a sua época. Outra explicação possível é a existência de fotografias retocadas ou manipuladas, o que era uma prática comum mesmo antes da era digital. É importante levar em consideração que a imagem que chegou até nós pode ter passado por algum tipo de alteração ao longo do tempo, seja para criar uma história intrigante em torno dela ou para fins artísticos. Viajante no filme do Chaplin. Se liga nesse trecho do filme The Circus, de Charlie Chaplin, lançado em 1928. Ao observar atentamente a cena, podemos perceber algo estranho acontecendo. Enquanto uma zebra passa em primeiro plano, duas pessoas caminham ao fundo, mas o que chama a atenção é o objeto peculiar que a mulher segura junto à orelha enquanto passa pela cena. Na primeira reação, pode-se relacionar esse objeto ao conceito de um telefone celular, considerando que o primeiro celular comercialmente viável foi lançado em 1973. Essa aparente discrepância temporal nos leva a questionar se estamos diante de mais um caso de um viajante do tempo. Porém, como ocorre em muitos casos intrigantes, existe uma explicação plausível para essa aparente anomalia. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que o objeto que a mulher segura é, na verdade, um microfone de carbono. Essa tecnologia já existia antes da filmagem de The Circus e era comumente usada na indústria cinematográfica da época. O microfone de carbono era usado para captar o som durante as filmagens, permitindo que as falas dos atores fossem gravadas. Portanto, a presença desse objeto não indica necessariamente a existência de um viajante do tempo, mas sim a utilização de equipamentos de som da época. Então, a presença desse objeto peculiar no filme de Chaplin
pode ser atribuída a tecnologias e circunstâncias da época, como o uso de microfones de carbono e a necessidade de proteção contra a luz solar. A imaginação humana pode nos levar a criar narrativas fantásticas, mas é importante manter um olhar cauteloso e baseado em evidências sólidas. Afinal, a verdadeira história por trás desses eventos misteriosos pode ser ainda mais interessante do que qualquer teoria de viagem no tempo. Smartphone no século passado. Certamente você já se deparou com aquele vídeo intrigante que circula pela internet, envolvendo a lendária luta entre Mike Tyson e Peter McNeely. Se você prestar um pouco mais de atenção às imagens centrais, notará algo curioso. Um espectador nas arquibancadas segurando um dispositivo tecnológico que se assemelha a um smartphone moderno. É realmente fascinante, afinal, estamos falando de um evento ocorrido em uma época em que os celulares ainda engatinhavam em tempos de tecnologia e sequer pensavam em possuir câmeras ou flash. Diante desse enigma, naturalmente surge a pergunta: será que estamos diante de mais um caso de viajantes do tempo? Embora o vídeo esteja em inglês, podemos captar a comparação sugerida nele. As suspeitas se voltam para a possibilidade de o dispositivo ser, na verdade, uma câmera fotográfica e não um smartphone. Talvez a pessoa tenha simplesmente o posicionado de forma vertical, o que poderia ter causado essa impressão enganosa. Entretanto, é importante exercer cautela e analisar os fatos com uma mente aberta e cética. Embora seja fascinante imaginar que alguém pudesse ter viajado no tempo e acabado em uma luta de boxe nos anos 90, é igualmente plausível que estejamos lidando com uma explicação mais simples e terrena para esse estranho aparelho. Uma teoria que ganha força é de que o dispositivo nas mãos do espectador poderia ser um modelo de câmera fotográfica bastante popular na época, que apresentava uma forma retangular e tamanho semelhante aos smartphones atuais. A perspectiva do vídeo, somada à falta de detalhes claros, poderia ter gerado uma ilusão de ótica, fazendo com que o objeto se assemelhasse a um smartphone. Afinal, a nossa percepção visual é muitas vezes influenciada por ângulos, sombras e contexto. Essa explicação não só é plausível, como também está em sintonia com o contexto histórico. Na década de 90, os celulares eram verdadeiros tijolões e estavam longe de possuir as funcionalidades dos smartphones atuais. As câmeras fotográficas, por sua vez, eram mais comuns e já contavam com recursos de captura de imagens, embora de qualidade inferior se comparadas às câmeras digitais modernas. Jay-Z. Voltamos nosso olhar para uma imagem que nos leva ao Bronx, no ano de 1933. Ao observá-la, podemos notar uma semelhança surpreendente entre o homem retratado e o renomado rapper Jay-Z. Essa descoberta desperta a curiosidade e nos faz questionar se Jay-Z seria mais um dos viajantes do tempo. Considerando a fortuna acumulada pelo rapper e sua esposa, Beyoncé, é tentador especular sobre a possibilidade de ele ter acesso a tecnologias avançadas que permitiriam viagens no tempo. Afinal, com recursos financeiros consideráveis, as chances de alguém explorar fronteiras científicas e tecnológicas são potencialmente maiores. Só que, obviamente, a fotografia em questão pode ter passado por diferentes processos de edição, manipulação ou mesmo falsificação ao longo dos anos. É mais provável que a semelhança entre Jay-Z e o homem na foto seja mera coincidência. Afinal, ao longo da história, encontramos inúmeras coincidências surpreendentes e semelhantes entre pessoas que viveram em períodos diferentes. Skatista viajante do tempo. Repare nessa imagem que nos transporta para a cidade de Nova York no ano de 1960. Ao observá-la com atenção, podemos notar algumas coisas curiosas que podem despertar suspeitas sobre a presença de um viajante do tempo. O primeiro elemento que chama nossa atenção é a prática do skate, que naquela época ainda não era tão comum como nos dias atuais. Podemos especular que essas pessoas foram pioneiras na exploração dessa atividade tão popular nos tempos modernos. No entanto, é ao observar
situar o jovem rapaz no centro da imagem que nos deparamos com algo verdadeiramente intrigante. Se analisarmos seu estilo visual, perceberemos que ele parece estar vestido de forma bastante atual, alinhado com a moda contemporânea. É algo surpreendente considerando o período retratado na fotografia. Afinal, como alguém poderia estar tão moderno para a época? Essa discrepância no visual do skatista central nos leva a pensar na possibilidade de que ele seja de fato um viajante do tempo. Afinal, não é incomum imaginar que alguém proveniente do futuro poderia se aventurar em diferentes períodos históricos e trazer consigo elementos de sua própria época. Uma possibilidade é que o estilo visual do skatista não seja necessariamente uma evidência de viagem no tempo, mas sim uma manifestação de um indivíduo que se destaca pela originalidade e pelo desafio aos padrões estabelecidos. Desde tempos imemoriais, sempre existiram pessoas que buscavam se expressar de forma única e inovadora, quebrando a convenção e adotando visuais que chamavam a atenção. Então, é possível que o jovem rapaz da fotografia estivesse apenas expressando seu próprio estilo à frente do seu tempo. Além disso, devemos levar em consideração que a moda e as tendências culturais muitas vezes passam por ciclos, em que elementos do passado são revisitados e reinterpretados. O visual que consideramos moderno hoje pode ter sido inspirado em estilos e referências do passado, inclusive da década de 1960. Todos esses casos são intrigantes. É óbvio que em um ou outro certamente é fake, mas teria a possibilidade de apenas um ser comprovado a sua veracidade? Se inscreve aí no canal se você curtiu esse vídeo. Toda semana o Fatos Curiosos traz um vídeo com temas diferentes, mas que certamente é do seu interesse. Então, não perde tempo e se inscreve no canal, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Te vejo na próxima. Valeu!